Olá, bem-vindo ao Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre a Síndrome de Burnout, mais conhecida como a Síndrome do Esgotamento Profissional. Esse problema afeta cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros e é considerado o estágio mais grave do estresse. Para falar desse assunto, recebo no programa a psicóloga Lisandra Arita. Obrigada pela presença. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Também comigo a psicóloga Tatiane Paula Souza. Bem-vinda, Tatiane. Agradeço pela oportunidade. Bom, para a gente começar o programa, o que é a Síndrome de Burnout? Olha, é uma síndrome que já é considerada como uma doença, é uma doença psiquiátrica, né? E como já diz o nome, é o esgotamento, né? Quando a pessoa chega no limite do estresse dela. Na sua opinião, por que as pessoas estão apresentando essa síndrome, Tatiane? É uma síndrome de esgotamento emocional que está muito ligado às três fases do burnout, né? Então, nós temos exaustão emocional, despersonalização e nós temos também a falta de realização profissional. Então, quando o trabalhador ele está no ambiente de trabalho e ele não se identifica com o resultado final, ou que seja o salário que não lhe agrada, ou alguns estágios de estresse no trabalho, principalmente nesse período que nós passamos de crise, os altos índices esses altos índices que nós acompanhamos de demissões, né? Então, isso estressa o trabalhador. E também tem algumas coisas que a gente não consegue acessar de demanda, principalmente no ambiente de trabalho, quando ele é agradável, quando não é agradável. Esses fatores seriam as circunstâncias, né, para que essa síndrome seja recorrente? Então, desde quando já foi criada a lâmpada, o ser humano já começou a perder um pouco do limite, né? Então, a gente tinha hora para dormir e a gente tinha hora para acordar de acordo com o sol. A partir desse momento e hoje, cada vez mais, as pessoas fazem um home office. Então, acaba tendo, as pessoas perderam um pouco o limite, o limiar. Aonde é que eu deixo o meu trabalho e consigo chegar em casa e realmente me dedicar à minha vida pessoal? E com isso elas começaram a se estressar demais, elas não conseguem mais separar, né? Então leva computador para casa, trabalho para casa, né? Além de se cobrar demais, tem uma cobrança hoje de eu ser perfeito, ninguém mais pode fracassar, ninguém mais pode errar. Eu tenho pacientes hoje que elas falam assim, não, Lisandra, eu não posso errar uma vez, eu já tenho que acertar da primeira vez. Que cobrança é essa? Que perfeccionismo é esse? Então leva a um nível de estresse dentro do trabalho, ou com o outro, ou com principalmente as pessoas que trabalham na área de saúde, que ela tem que ser perfeita. Como que ela vai errar se ela está tratando de um ser humano? Bom, hoje em dia é muito comum a gente ouvir nas ruas, estou estressada, já acordei estressada. Mas diante desse quadro da síndrome, quais são os sintomas físicos, os sintomas emocionais, para que uma pessoa identifique, né, que é portadora dessa síndrome? É muito importante você levantar essa pergunta. Porque as pessoas, a colega falou da coisa da perfeição, é proibido, né? Proibido sair do normal. Eu tenho um dos sintomas muito presentes é a insônia, aceleração do pensamento. Ela falou de qualidade de vida, então a pessoa se distancia cada vez mais daquilo que é bom, daquilo que seria o curso natural e faz uma cisão corpo e mente. Então, a pessoa se automedica, isso é algo que precisa ser observado e ser divulgado. Então, assim, se eu tenho insônia, se eu não estou funcionando normalmente no meu ambiente de trabalho ou na minha vida pessoal, então, peraí, né? Eu preciso repensar como que está a minha vida. Às vezes, a pessoa faz alguns cortes. Eu vou deixar de viajar, eu vou deixar de ter meu tempo em casa com a família, eu vou fazer meu home office, então eu não vou me dar eu não vou me dar esse tempo em casa, porque senão vou ser demitido,
Existe isso. Que é necessário ter esse tempo, É, porque né? tudo, de alguma maneira, começa no psicológico, no emocional, e depois vai desencadeando no físico, né? Então, de alguma maneira, a pessoa começa com algumas dificuldades emocionais, ou no seu trabalho, ou na sua casa, principalmente começa o estresse no seu trabalho e depois no físico. E no físico acarreta o quê? A pessoa, quando chega no auge da síndrome, ela tem gastrite, ela tem problema intestinal, ela tem problema de insônia, ela acaba tendo taquicardíaca. Então, as pessoas às vezes confundem a síndrome com o quê? Com síndrome do pânico, com uma depressão. Então, assim, ela pode ter a síndrome, mas ela também pode ter tudo isso interligados. Então, o primeiro passo, a partir do momento que você sentiu que algo está fugindo do controle, é procurar tem que ajuda procurar um psicológica. profissional para que ele possa avaliar e saber de verdade. E a partir né? daí fazer o encaminhamento. Exatamente. A gente pode dizer que existem profissões que são mais vulneráveis a esta Sim. síndrome? Se sim, quais, por exemplo? Sim, principalmente na área de saúde, né, relacionados, pessoas que mexem com o público, com certeza, estão muito mais vulneráveis a isso, né? E com certeza trabalhos que exigem demais. Então, por exemplo, hoje tem empresas que cobram que você trabalhe 24 horas, que você esteja online 24 horas. Então, vira uma coisa insana. A síndrome ela é focada diretamente à questão profissional ou também a gente pode falar época de vestibular, o adolescente que está ali naquela tensão, naquela pressão, ele também pode desenvolver essa síndrome? Existem outros fatores, né, além da questão da cobrança profissional? É que quando chega no vestibular, às vezes ela pode até ter, mas é uma coisa muito específica. Ela vai e depois passa. Eu no trabalho não, é uma coisa que continua. Então existe uma diferença de uma pessoa que tem estresse e de uma pessoa que tem síndrome. Né? Então, o estresse, você vai lá e descansa e volta novamente ao trabalho e está completamente recuperado. E a síndrome não. Você volta para o trabalho e você continua esgotada, você continua cansada. Quer dizer, então por isso que tem, às vezes, o médico, o psiquiatra vai até afastar você do trabalho. Porque aquele trabalho, com certeza, sempre está te dando um estresse exagerado. É importante quando você traz na pauta a questão da prova vestibular. Os nossos jovens são muito cobrados para funcionar dentro do quadrado, então aquilo que é relativamente ideal, né? Então, a pressão interna desse vestibulando, ele pode enfrentar, porque o estresse, ele não é ruim, ele é um alarme do nosso organismo para uma resposta de enfrentamento. Então, eu posso enfrentar, eu posso emitir um comportamento de fuga. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma prova, o primeiro sinal é o estresse. Então, isso nos alerta. O que é ruim é a cronificação. Então, quando a gente caminha para a cronificação, estamos cada vez mais próximos dessa questão do estresse ocupacional. Aí você falou da questão da ocupação, dos nossos jovens e da relação do trabalho. Baixo trabalho, baixa ocupação também causa estresse. Então, se eu não estou trabalhando, eu estou em casa, eu estou desempregado, eu não tenho ocupação, eu também fico estressado. Então, isso também precisa ser divulgado, né? Homens, mulheres, há um estudo que revele quem mais sofre dessa síndrome, a questão da idade também, quanto mais velho, maior o fator para desencadear a síndrome? Vocês têm essas... todo mundo tá... Não tem gênero, o estresse, né? porque o estresse, qual que é a causa do estresse emocionalmente? É um medo muito grande, então são pessoas que não conseguem lidar com esse medo, com esse estresse. E esse estresse, né, principalmente assim, se for relacionado ao trabalho, então geralmente de 25 a 40 anos que você está no auge da sua carreira e quanto mais você sobe de cargo, mais pressão, mais responsabilidade. Então, se você estiver trabalhando, com certeza vai ser mais ou menos nessa área, tanto para homem quanto para mulher. Mas se você estiver em outras áreas, aí pode ser em qualquer outra idade. Quem se aposentou pode estar estressado exatamente porque, né, não está fazendo nada. Se acostumou no ritmo de trabalho agora. Sim. Bom, a gente já começou a falar sobre alguns pontos, né, relevantes para que a pessoa desperte, né? Mas é difícil fazer esse diagnóstico sobre o diagnóstico da síndrome. Como é que as pessoas podem ter exatamente esse diagnóstico? Então, como eu disse inicialmente, existem 3 estágios que caracterizam a síndrome de burnout. Exaustão emocional, despersonalização
e a falta de realização profissional. Quando a colega disse dos profissionais da saúde que são acometidos muito mais pela síndrome de burnout, a gente se esqueceu de dizer dos professores. Então, os professores são a segunda grande causa de estresse ocupacional. Então, a despersonalização é importante a gente sinalizar, porque eu vejo o outro, que é o outro ser humano, como coisa. Então, ele está tão insatisfeito com o trabalho, com a vida dele, ele não se dá conta que isso é em torno do próprio diagnóstico. E o diagnóstico, como a colega mesmo evidenciou, é em torno de um médico psiquiatra. Então, tanto o psicólogo e o psiquiatra estão aptos a fazer esse diagnóstico, sim, mas a pessoa individualmente, talvez ela não consiga. Ela pode confundir isso com um estresse, que ela só está cansada, ou porque ela dormiu mal, ou ela pode dar um nome, como muitos pacientes chegam e dizem, não, Lisandra, que agora a moda estou com síndrome do pânico. Né? E muitas vezes a pessoa que tem síndrome do pânico, ela pode já estar com a síndrome de burnout. Ou ela pode estar em depressão, porque também a síndrome de burnout que vai ocasionar uma depressão. Porque se ela não está satisfeita, se ela trabalhou demais, se ela teve um desgaste psicológico, emocional ou nos próprios neurônios, isso também vai aparecer na síndrome, entende? Então, muitas vezes, ela sozinha não vai conseguir identificar isso. E também tem a questão de que acaba se acostumando, né, com aquela situação, com aquele modo de vida, e chega um momento que não percebe que algo fugiu do controle. Mas assim, eu acho que é um alerta ela começar a se questionar assim, estou levantando todo dia cansada, não estou conseguindo dormir bem, estou insatisfeita, acordo todo dia triste, entendeu? Então são algumas perguntas que ela deve já procurar, só por aí ela já deve procurar um profissional para saber o que ela tem. Bom, a gente está chegando ao final do primeiro bloco, daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visita, hoje falando sobre a síndrome de burnout. Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre uma doença pouco conhecida que afeta cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros, a síndrome de burnout. Para esclarecer algumas dúvidas, comigo no estúdio as psicólogas Lisandra Arita e Tatiane Paula Souza. 70% dos brasileiros sofrem de estresse. Quais fatores explicam esse número tão alto? Todos, né? Hoje em dia, quem não fica estressado? Por tudo. Você fica estressado desde o trânsito, desde porque você não dorme direito, você já levanta cansado. Então, hoje, as pessoas não se preocupam, mas a qualidade do sono é extremamente importante. Tudo começa com o sono. As pessoas não dão importância a isso, mas uma pessoa que não tem uma qualidade, não é nenhuma quantidade, com certeza vai fazer toda a diferença durante o dia e aí ele vai somatizar isso. Ele não aguenta o estresse daquele dia. Podemos dizer que esse é um problema novo ou sempre existiu? Ele é mais divulgado hoje, né? Mas sempre existiu. E só complementando o que a colega trouxe, a questão do sono é importante, mas principalmente exercício. As pessoas hoje têm poucos hábitos de atividades físicas, é importante também, né? Agregar isso na rotina. Eu sei que hoje é bastante divulgado qualidade de vida, se alimentar bem, dormir bem, mas precisa incluir na rotina atividades físicas e o principal, atividades prazerosas. É uma questão que as pessoas pulam. Então, retomar vínculos familiares, retomar os vínculos com os amigos, se permitir, assim, eu posso ir no cinema, eu posso dar uma volta no parque, eu posso fazer caminhada. Então, separa 30 minutos do seu dia para você conseguir promover para você um tempo para você se cuidar. As pessoas não estão se cuidando. As pessoas estão cada vez mais preocupadas em ser perfeitas, o perfeccionismo, e estão pouco preocupadas em cuidar de si. Então, é a pergunta que eu deixo, assim, o que você gosta, o que te faz bem? Por que você está assim? Então, por que você se permite a ser assim? Então, buscar atividades prazerosas é um dos caminhos para você estar cada vez mais conectados com si mesmo, sabe?
É uma outra pergunta também que eu gostaria de deixar até para vocês, é a pessoa se perguntar, será que vale a pena viver dessa forma? Porque nem sempre o trabalho que a gente exerce, claro, rentavelmente, né, as pessoas podem ganhar bem, ter uma posição, mas será que vale a pena? O que é que vocês acham sobre falta o isso? equilíbrio, né? Então a pessoa, em tudo que ela faz, ela acaba ultrapassando aquele limite. Então ela começa a trabalhar, ela tem que ser perfeita no trabalho. Ela vira mãe, ela tem que ser perfeita como mãe. E aí, então perde um pouco do equilíbrio, assim, um pouco ela pode se dedicar para o trabalho, um pouco ela pode se dedicar como mãe e de repente a gente carrega uma culpa. Então se a gente não faz um trabalho, a gente já se sente culpado. Então tem que fazer perfeito e se dedicar 100% de perfeição. Depois a gente deixa de fazer alguma coisa como mãe e aí se sente culpada como mãe. Então, de alguma maneira, a gente sempre, em todas as áreas, está se ocupando. No trabalho, em casa, com o marido, com o filho, com a sua mãe, com o seu pai, com quem quer que seja. E essa cobrança vai virando um estresse 100% dentro do nosso emocional. Então, como equilibrar isso é o mais importante. Como fazer de uma maneira com qualidade. E talvez não é quantidade. O perfeccionismo, no caso, seria o X da questão para desencadear essa síndrome? Também. Uma cobrança muito grande. Acho que são vários fatores que interferem. Uma pessoa que se cobra demais, uma pessoa muito perfeita, uma pessoa que de alguma maneira ela se preocupa muito se ela é aceita. Então, de alguma maneira, se ela não consegue ser aceita pelo outro, então muitas vezes ela vai se cobrar ainda mais. Então, uma série de sensações que envolvem isso. Se ela tem medo, ela não decide. Se ela não decide, isso gera estresse. Ela fica em cima do muro, ela não sabe para que lado ela vai. Né? Então isso gera angústia, então isso tudo de alguma maneira vai estressando, ela sofre. Então imagina um trabalho com um monte de responsabilidade, cada hora ela tem que tomar uma decisão, com certeza isso vai estressar. Bom, como as empresas podem ajudar as pessoas que estão passando, né, por esse problema? Olha, podemos pensar assim, qualidade de vida para o trabalhador, mas não são todas as empresas que têm ações voltadas para o trabalhador. Estamos numa fase muito competitiva, em que as empresas estão prezando muito mais quantidade do que qualidade. E, bom, qualidade de vida na empresa. O que você sugere, colega? Eu preferiria, assim, eu sempre digo para os meus pacientes, para as pessoas que fazem o nosso treinamento de final de semana, que elas trabalham o emocional, porque se você trabalha os seus medos, as suas inseguranças, a sua tristeza, a sua baixa autoestima ou a sua própria sensação de rejeição, você está preparado para qualquer coisa, inclusive no seu trabalho, qualquer estresse, pressão do seu chefe, lidar com seus subordinados, com seus colegas de trabalho, pressão de filho, de marido, porque todo mundo cobra. Bom, e os familiares, colegas de trabalho, enfim, as pessoas que estão ao redor, né? Como é que elas podem ajudar essas pessoas? A gente já falou da empresa, agora vamos falar do ciclo. Retomar familiar. Esses vínculos familiares. Muitas vezes as pessoas elas se esquivam de sair com os amigos, de estar com a família. A família entender que quando a pessoa ela é diagnosticada, ela precisa de compreensão, de cuidados. Não é um simples fato de, você consegue, isso é bobagem. Não, não é bobagem. Realmente precisa trabalhar muito a questão emocional e principalmente estratégias de resolução de problemas, de enfrentamento. E a família estar próxima a esse paciente que está em tratamento é muito importante. A família precisa entender que ele está doente, né? E muitas vezes as pessoas acham que isso é frescura. Então eu tenho pacientes com depressão, tenho pacientes com síndrome do pânico, pacientes com toque e eles acham que isso é frescura, que não precisa se medicar, que não precisa se tratar, né? E eles falam assim, lava uma pia de louça e está tudo certo. E não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Vocês acham que existem preconceito? Existe. Eu não sei nem se é preconceito, eu acho que é uma falta de informação. Então a família, antes de mais nada, antes de saber o que o seu familiar tem, precisa se informar daquela doença. E aí com certeza ele vai conseguir lidar muito melhor com um paciente, um familiar que tem uma depressão, ou um toque, ou um síndrome do pânico, ou um síndrome de burnout, com certeza vai lidar muito melhor. E como é que é feito o tratamento, né, da síndrome de burnout?
Então, ela pode ser medicamentosa e, principalmente, a terapia, né, ela favorece e contribui muito na resolução destes conflitos. A gente usa muito a técnica do coping, então é uma técnica voltada para a resolução dos problemas. Então, por exemplo, tem pessoas que usam objeto transitório como, por exemplo, para lidar pontualmente com a emoção ruim. Eu vou comer um chocolate. Ela realmente, ela pode comer o chocolate, ela pode descarregar a tensão, mas é raso, é momentâneo. Quando você procura a terapia, você está favorecendo o seu autoconhecimento e, consequentemente, você vai estar pontualmente resolvendo essas questões que realmente interferem na sua rotina, no seu trabalho e favorece na questão da melhora dos sintomas, que são os sintomas disfuncionais. Eu acho assim que tem duas coisas importantes. A medicamentosa, no fundo, é para quebrar um pouco da consequência do que está acontecendo no primeiro momento, que ela sozinha não consegue mais. Então, ela precisa de verdade de um psiquiatra, não é um neuro, não é um médico, não é no seu ginecologista, que muitas vezes as pessoas têm um preconceito de estar indo num psiquiatra que é um médico que de verdade consegue avaliar, e não só isso, mas te tratar desses problemas, dessas síndromes. Né? E aí a terapia vai te ajudar numa outra questão que é emocional, que é psicológica, o que está acontecendo. E aí ela vai ter que fazer algumas transformações, não só internas, emocionais, mas como em termos de comportamentos. Porque tem N coisas aqui fora que ela precisa mudar. Porque se ela não mudar, aquilo vai se repetir novamente, vai ser recorrente. Vocês têm conhecimento de casos que a pessoa precisou de fato se afastar do trabalho, inclusive até mudar de área, procurar uma outra profissão, digamos assim, para conseguir se recuperar, ter uma vida saudável? Sim, tem sim. Primeiro porque se afasta, porque se ela não consegue dormir, se ela não está conseguindo mais comer, se ela não consegue nem mais trabalhar, se ela está numa exaustão completa, a mente dela com certeza, assim, de alguma maneira se acabou, né? Não sobra mais nenhum neurônio, não sobra mais nada daquele cérebro. Então, ela não tem nem mais condições de estar trabalhando. Então, ela é afastada sim, inclusive afastada pelo próprio médico psiquiatra. Ele vai dar com certeza a licença para ela. Bom, a gente está chegando ao fim do programa. Eu gostaria que cada uma de vocês desse um conselho, desse uma orientação para que as pessoas, né, acabem até identificando, quem esteja assistindo, né, o nosso programa, que se identificou, né, com o que a gente falou, com os sintomas. Dá uma orientação para essas pessoas, para esses profissionais que ficam full time, né? Não descansam. Olha, o principal, né? Busque ajuda. Procure um médico psiquiatra. Ele é a porta fundamental para início de tratamento. Concomitante, procure um psicólogo para fazer esse tratamento. Não só o médico psiquiatra ajuda e não só o psicólogo ajuda, os dois. Um tratamento ideal, psiquiatra e psicólogo. E nós também, eu represento a plataforma Doctoralia, nós também fornecemos informações gratuitas neste primeiro momento que se tenha dúvida. Então acessem o site do Doctoralia, que inicialmente você também pode tirar suas dúvidas. Você, Lisandra? Eu aconselho que assim, o profissional que for mais fácil para ele procurar. Talvez no primeiro momento o psiquiatra talvez seja muito forte para ele que tenha muita resistência. Então procura um psicólogo ou mesmo procura um médico da confiança que ele possa dizer o que ele está sentindo e esse médico possa orientá-lo e encaminhá-lo para aquilo que for mais fácil para ele. E aí com certeza o psicólogo, o psiquiatra e o médico da confiança dele, esse trabalho multidisciplinar vai com certeza ajudar ele bastante, né? Que bom, muito obrigada pela presença de vocês. Deixa um contato pra gente, Lisandra. É só entrar na minha página do Facebook, Lisandra Arita Psicologia, e lá vai estar todas as informações. Eu dou dicas do que eu trabalho, sobre todos os estresses e outras dicas mais sobre relacionamento, né? Bom, vocês podem entrar no Instagram, Tatiane Paula Psi. Sempre eu estou orientando com relação à saúde mental e também a dependência química que estão juntas. E tem também o celular, que é o 95153-7236. Obrigada.
E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do Sala de Visitas. Até a próxima. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.